Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, em Atos capítulo 2, do versículo 2 em diante. Dois, 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Amém ou não amém? Amém, amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Deus, porque temos aqui, ó Deus, uma visão clara do comportamento da igreja. Pedimos, ó Deus, que sejamos movidos pelo Teu Espírito, para que, ó Deus, também na narrativa de outras pessoas possamos ser encontrados, ó Deus, como uma igreja que está vivendo segundo o querer do Teu coração. Ministra sobre nós, segreda-nos, ó Deus, aquilo que Tu queres e move-nos, ó Deus, até que não resistamos e encontremos-nos, ó Deus, no centro do querer do coração do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Essa é a primeira narrativa completa acerca do comportamento da igreja. A igreja, Jesus diz em Mateus que Ele iria instituí-la, disse aos apóstolos que essa igreja ela não seria destruída, não numa guerra física, mas numa luta permanente de influência entre uma tentativa de o mundo influenciar a igreja e a igreja influenciar o mundo. E Jesus disse que esta influência do mundo não prevaleceria sobre a influência da igreja. É uma garantia dada pelo próprio Jesus, e Ele usa a expressão: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí vem a primeira narrativa completa. Esses crentes, hoje é muito comum, quando a gente vê um documentário acerca de um povo, diz quem são, onde vivem, o que comem, não é isto? Querem saber o comportamento daquela comunidade, seja em qualquer quadrante da terra, de qualquer lugar que essa comunidade possa vir ou possa viver. Quer saber se quanto tempo vive alguém que está ali, em média, o que gasta, quanto come em média, quanto o esforço faz essa comunidade. E o autor de Atos dos Apóstolos, provavelmente Lucas, ele traz aqui o primeiro relato do comportamento geral da igreja. Ou seja, se você quiser enxergar a igreja primitiva, você vai ter que ler exatamente esse texto. Como é que eles viviam? O que eles faziam? E aí traz no versículo 42 do capítulo 2, uma narrativa, eu diria, completa do comportamento da igreja. Por que isso é importante? Porque norteia também o nosso comportamento. A gente quer saber como que eles viviam, para que a gente possa viver também. Ou alguns querem saber como eles viviam, para que não possam viver do jeito que eles viviam também. Então vejamos, a narrativa diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doctrine vem do latim, é ficar na cabeça. Doutrina é permanecer, guardar na mente. Doutrinar outra pessoa, fazer com que ela fique com algo na cabeça dela.
Os apóstolos, evidentemente, eles estavam doutrinando. Eles estavam dando às pessoas coisas que elas deveriam guardar em suas cabeças. E diz que essa igreja perseverava, ela se reunia na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a igreja passou a se reunir, mas não queria perder a visão dos apóstolos, porque foram eles que conviveram com Jesus, eles que receberam a missão, eles que estavam imbuídos, estavam encharcados da doutrina de Jesus. Então, aqueles que começaram a se converter, eles queriam perseverar na doutrina dos apóstolos. A igreja passa a ser chamada igreja apostólica, e só em 329 que a igreja vai receber uma estatização do Império Romano, no governo de Constantino I, o imperador Constantino, ele vai trazer a igreja para dentro de Roma, e a igreja que já era conhecida como igreja apostólica, ela passa a chamar igreja apostólica católica, porque catholici no latim, universal, igreja universal apostólica, que passa a ser a igreja de Roma em 329. Somente já havia acontecido o primeiro concílio de Nicéia em 325, já havia acontecido a primeira declaração, o primeiro credo religioso da igreja em 325, feito por um jovem chamado Atanásio. No concílio de Nicéia, ele comparece porque o seu mestre Alexandre de Alexandria estava doente, não pôde comparecer, e Atanásio se ouve no concílio melhor do que o seu mestre. E nesse concílio discutia-se sobre Jesus, se Jesus era ou não Deus. Havia uma alegação seguinte: se Jesus nasceu depois que Deus já existia, então ele é menor do que o Pai. Sendo menor do que o Pai, ele não é o próprio Pai. Essa doutrina ainda persevera até os dias de hoje, num grupo religioso que temos em várias cidades, aqui em Petrópolis também. Essa doutrina ainda prevalece. Jesus foi um grande homem, dizem eles, mas não era o próprio Deus. E Atanásio chega ao concílio de Nicéia, e ele vai fazer o primeiro credo da igreja 4 anos antes de começar a existir a igreja católica. Ele faz o credo que a igreja usa até hoje: crê em Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa é a declaração, é o credo de Atanásio em 325 em Nicéia. Então, essa doutrina dos apóstolos, ela que vai fundamentar, dar base à igreja, identidade à igreja. E a igreja primitiva se reunia preocupada em se manter nos ensinamentos dos apóstolos. A gente quase pouco vê alguém preocupado em saber o que as Escrituras dizem, o que a Bíblia ensina, o que os apóstolos ensinavam. As pessoas às vezes se reúnem por muitas outras motivações, mas pouca fundamentação bíblica, pouca preocupação com o ensinamento da Bíblia, a palavra de Deus, pouco comprometimento com as Escrituras Sagradas. Então, a primeira evidência narrada por Lucas em Atos dos Apóstolos, no versículo 42 do capítulo 2, é de que a igreja se reunia e ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Não dá tempo de tratar as doutrinas dos apóstolos num culto só, não é isso? Alguém é capaz de dizer uma doutrina dos apóstolos que eles receberam do próprio Senhor Jesus? Oi? Batizar. Jesus ensinou os apóstolos que eles deveriam batizar. Essa era uma doutrina que eles iriam permanecer, e você vai encontrar logo a seguir em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar também logo após o Pentecostes o batismo. Outra doutrina, alguém lembra? Ficou fácil, falou do batismo, ceia, não é isso? Também foi Jesus que ensinou os apóstolos que deveriam participar da ceia, celebrarem a ceia em memória dele. Foi Jesus quem ensinou. Outra doutrina que Jesus ensinou, agora já ficou mais difícil: pregar o evangelho, a pregação do evangelho, o evangelismo por parte da igreja.
ide por todo mundo, pregai o evangelho, toda criatura, é mais uma doutrina. Mais uma doutrina, alguém lembra? Um de cada vez, senão eu não consigo entender. Ensinar, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas. O ensino também é uma doutrina cristã, é uma doutrina que nós encontramos no cristianismo. Aliás, todo o ministério de Jesus, ele está fundamentado sobre o ensino. Jesus vai narrar parábolas para que as pessoas possam entender. Ele está ensinando. Ele vai ensinar o Velho Testamento às pessoas. Quando você lê, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, ele está ensinando Isaías capítulo 66, versículo 2. Quando Jesus está citando várias vezes com os apóstolos, ele está citando textos do Velho Testamento, ele está ensinando acerca das Escrituras Sagradas. Então a doutrina do ensino, a doutrina do batismo, a doutrina da ceia, a doutrina do Espírito Santo, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele ensina sobre a doutrina do Espírito Santo. Ele vai ensinar os discípulos a respeito da, que nós chamamos hoje na teologia, da escatologia, as coisas acerca do futuro que vão acontecer. Ele ensina também, na casa de meu pai há muitas moradas, João capítulo 14, e ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei a vós para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ou seja, ele está ensinando, e a igreja se reunia fundamentada na doutrina dos apóstolos. Qual é a base, de um modo geral, da igreja hoje em dia? Está muito mais fundamentada na música do que na palavra dos apóstolos. Eu estou dizendo de um modo geral. As pessoas estão muito mais preocupadas hoje com a música do que com as doutrinas da palavra de Deus. Lembro-me que eu estava viajando, pregar num outro estado, num congresso, e cheguei lá e encontrei um dos maiores cantores conhecidos do mundo evangélico hoje, ia também cantar no congresso, e nós, quando saímos do avião, eu não sabia que ele estava no mesmo avião que eu, e aí nós estávamos conversando, e aí eu disse, a gente falando sobre ensinamento, e eu fiz uma observação sobre a letra do hino, da música dele, e ele disse, mas faz diferença não, pastor, ninguém entende nada mesmo. Ou seja, as pessoas não têm fundamento bíblico para conhecerem, a saberem a letra da música que eu estou cantando. Os discípulos, a igreja primitiva, se reunia sob o fundamento da doutrina dos apóstolos. Aquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Se reuniam na comunhão, é o segundo item a ser descrito, se reuniam na comunhão. E o que é a comunhão? É ter algo em comum. Quando você diz assim, qual é o seu time? E o indivíduo fala, eu sou o Vasco, e você diz, eu também. Vocês já estão em comunhão acerca de alguma coisa. A comunhão não é só a igreja? Não. Comunhão significa ter algo em comum. A igreja vivia em comunhão e vive em comunhão porque Cristo é comum àqueles que pertencem à igreja. Então, eles viviam sob a comunhão, sob algo que era comum a todos eles, que era Cristo Jesus. Então, eles estavam preocupados com a doutrina dos apóstolos e com a comunhão em Cristo Jesus. Eles se reuniam no partir do pão e também nas orações. Partir do pão é a preocupação permanente, você vai ver na narrativa mais adiante, qual é a necessidade do outro.
Porque estatística é a coisa mais enganosa que existe. Porque se tiver 20 pessoas numa pesquisa, um come 20 frangos por ano e os outros não comem nenhum, a estatística vai dizer: esse grupo come um frango por ano, cada pessoa. A estatística vai dizer. É preciso que haja comunhão entre as pessoas, mas também o partir do pão. Qual é a preocupação com o outro? O que ele precisa? Qual é a necessidade dele? Qual é o momento que ele está vivendo? A igreja, ela foi chamada, por isso recebeu esse nome, eclésia. Ela foi chamada para que ela pudesse deixar o lugar que ela estava, para que ela viesse, preparasse e fosse enviada. Por isso o nome paróquia. É a igreja que sai de dentro para fora. Paroikia no grego. Por que chamam de paróquia? Paróquia tal. Paróquia é a igreja em movimento, é a igreja que sai. E igreja, eclésia, é a igreja que vem e se reúne, está presente. Então essa igreja, ela partia o pão, ela tinha comunhão, ela saía para o evangelismo, mas ela participava junto também das orações do versículo 42. E em cada alma havia temor. As pessoas temiam a Deus, reuniam e temiam o Senhor. Em cada alma havia temor. Eu vou adiantar para que a gente possa chegar até o final. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos. Estavam juntos. Sabe o que é estar junto? Está perto, está envolvido, está próximo, está pronto ali para atender. Todos estavam juntos e eles tinham tudo em comum. O Império Romano estava tomando. Ser cristão não era assim tão bom, tão fácil como os nossos dias. Você se convertia e imediatamente você corria o risco de parar na arena, você corria o risco de ser queimado numa fogueira, você corria o risco de ter todos os seus bens expropriados, ou seja, perder todo o seu patrimônio, perder tudo que você possuía. E se não fosse colocado na cadeia, ainda ser colocado na rua. Poderia ficar na rua sem um bem sequer, sem nada. Mas eles, diz o texto, mas ninguém passava necessidade, porque quem não perdia o seu bem, quem não perdia o seu emprego, quem não perdia o seu status quo, essa pessoa socorria a outra pessoa. Eles estavam preocupados. Todos eles tinham temor, e todos eles estavam juntos, todos tinham tudo em comum. E aí vem a narrativa que diz: vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha alguma necessidade. Quando é que eles oravam? Quando é que você ora e quando é que eu oro? Quando é que nós oramos? Diariamente perseveravam unânimes no templo. Todo dia, isso. Prestem bem atenção. Se uma autoridade quisesse prender um crente, o que precisava fazer? Era só ficar em pé à porta do templo observando as pessoas. Mas diariamente essas pessoas estavam lá. Por que estavam lá? Porque amavam ser igreja, fazer parte do corpo de Cristo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Havia um testemunho permanente da igreja. E eles inicialmente eram 12, mais Jesus, 13. Depois 70, depois 3.000 batismos, depois mais 5.000,
E essas pessoas foram se multiplicando. Essa igreja foi se multiplicando. Por quê? Porque ela estava no caminho certo, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa igreja tinha uma fundamentação, tinha uma identidade, me permita, uma identidade teológica. Sabia exatamente quem ela era. E aí eu pergunto a você, qual era o grau de instrução dessas pessoas? Provavelmente. Nós hoje temos aqui, provavelmente, todas as pessoas alfabetizadas. Você sabia que o apóstolo Pedro, quando da sua conversão, não era alfabetizado? Depois você leia Atos 4:13, dizendo a respeito disso, que ele era indouto, agramateus, era sem letra, ou seja, analfabeto. Essas pessoas, elas tinham suas limitações, as suas dificuldades, mas elas não tinham medo. Estavam profundamente comprometidas com o reino de Deus. Amavam ser igreja, e nós precisamos, de alguma maneira, nos aproximarmos, nem vou dizer resgatar isto, porque está tão distante da nossa realidade, mas nós precisamos, de alguma maneira, nos aproximarmos disto, de buscar qual é o fundamento da nossa adoração. Diz a palavra de Deus: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que o apóstolo disse? Eu imagino um perguntando para o outro, o que o apóstolo falou? O apóstolo disse isso, que Jesus ensinou a ele assim, assim e assim. Há uma carta de Ogneto, e ela é interessante porque ele narra dizendo: eu lembro dos dias em que o Senhor Jesus tomou o pão e ele mesmo partiu o pão. Imagina, nós quando participamos da ceia e olharmos para o pão da ceia e pensarmos: Jesus fez isto, é por isso que nós estamos fazendo a ceia hoje. E ele, tomando o pão, partindo, abençoou, disse aos discípulos: isso aqui é o meu corpo que é partido por vós. É por isso que eu estou participando da ceia, porque esse pão representa o corpo do Senhor Jesus. É por isso que eu estou segurando esse pão agora, e eu vou participar dele, porque ele traz à memória o corpo de Jesus Cristo que foi sacrificado. Eles se reuniam, fundamentados na doutrina dos apóstolos. E nós precisamos fazer um exame todos os dias. Todos os dias. Eu disse e vou repetir: não temos que resgatar, mas temos que nos aproximar desta realidade. Deus quer que nós estejamos visceralmente comprometidos com a doutrina do Senhor Jesus e, consequentemente, a doutrina dos apóstolos. Eles saíram e eles foram pregar, mas não foram pregar qualquer coisa. Eu disse dias atrás e volto a repetir, eu acho interessante, triste, mas interessante, que de vez em quando aparece no Facebook alguém vendendo esboços de sermão. Isso mesmo, dizendo: você pode comprar esboços de sermão. Aí eu disse à minha esposa: será que alguém compra? Ela disse: se está vendendo, pode ter certeza que tem gente comprando. Mas também, Celso, quanta gente que não tem nenhuma condição está sendo ordenada ao ministério. Ah, mas o apóstolo Pedro, pastor, não sabia ler nem escrever quando ele se converteu. O senhor acabou de dizer. É verdade, mas você sabe quem foi que escreveu 1 Pedro? 2 Pedro? Sabe quem foi? Foi ele. Ele foi se preparar para poder servir melhor ao Senhor. Olha, dali até 64, ele se tornou líder da igreja. Ele foi alfabetizado. E vocês e eu temos que nos pasmar. A gente tem 2 cartas aqui, escritas pelo apóstolo Pedro. A Bíblia diz em Atos 4:13 que ele era
Agramatels no grego, indouto, ou seja, sem letra, analfabeto. E a gente hoje se guia por aquilo que ele escreveu. Um dos mais lindos versículos do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Pedro: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.